Deus, no livro de Êxodo, capítulo 36, Êxodo capítulo 36. Verso 8, desculpa, na realidade é o capítulo 37, todo ele, até o final do 29. É o 37 todo, não o 36 todo. Diz assim a Escritura Sagrada: Fez também em Bezalel a arca de madeira de acácias, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ele 4 argolas de ouro, e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhes fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura, estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia, os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste se havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta, uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as suas hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas, as suas espivitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro, com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu, e partiu
e a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, quando nos aproximamos de Ti, da Tua palavra, para ouvirmos a Tua santa voz, nós clamamos ao Senhor que nos socorra e nos ajude na interpretação da Tua palavra, a fim de que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, nessa manhã, e possamos ser desafiados, conformados, consolados, e termos, ó Deus, a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor quer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. João Calvino, irmãos, quando expõe essa seção do texto do capítulo 36, ele gasta apenas 8 linhas para fazer a exposição desse capítulo todo, dessa seção toda. A razão é porque, certamente, essa exposição já foi feita nas citações que você tem do capítulo 37. Se você olhar, não é, quando em Êxodo 25, verso 10 a 15, quando nós expomos esse texto, nós falamos exatamente do que significava a arca, a função dela. Quando expomos Êxodo 25, 17 a 22, nós tratamos sobre a tampa do propiciatório, o significado dela e como ela se aplica a Cristo. Quando expomos Êxodo 25, de 23 a 30, nós tratamos sobre o que era a mesa, o papel dela e como ela apontava para Cristo. Quando expomos Êxodo 25, 31 a 39, quando falamos sobre o candelabro, também expomos o seu papel, a sua função e como ele apontava para Cristo. Assim também o altar do incenso e, da mesma forma, o óleo do incenso que foi colocado no altar. Todos esses pontos foram tratados. E Calvino, então, volta a expor esse texto, assim como todos os comentaristas vão fazer. Outros comentaristas vão repetir a mesma exposição, expondo aquilo que foi dito anteriormente. Entendemos que é possível nós fazermos isso. Entretanto, entendemos que o ponto focal dessa narrativa é, sim, falar daquilo que está registrado aqui, mas, mais do que isso, mostrar que é feito aquilo que foi ordenado por Deus. O que está nesses capítulos que citamos, no capítulo 25, o 26, não é? Todo o capítulo 25 e o capítulo 30 do livro de Êxodo, que tratam desses elementos aqui já expostos, eles certamente foram verdades que foram anunciadas por Deus. Lá foi dado o imperativo, isto é, faça isso. Aqui é dado a obediência a esse imperativo. E assim foi feito. Veja que exatamente o verbo no passado é usado. Verso 1 do capítulo 37, fez também Bezalel a arca. Verso 6, fez também o propiciatório. Verso 10, fez também a mesa. Verso 17, fez também o candelabro. Verso 25, fez de madeira de acácia. Verso 29, fez também o óleo. Isto é, ele fez exatamente aquilo que foi ordenado nesses textos anteriores. A diferença é mínima de texto. A obediência aqui, ela é o grande ponto, a grande questão. Então, o foco, certamente, da narrativa, não é? Muito mais do que simplesmente repetir informação, nos dá a certeza de que aquilo que é ordenado por Deus precisa ser feito. E o culto a Deus, exatamente isso. Esse é um princípio, irmãos, que nós não podemos fugir dele. Então, Calvino, comentando esse texto, ele diz exatamente isso. Aqui, Moisés nos exorta acerca da verdadeira piedade. Porque o que é piedade? É fazer aquilo que Deus ordena, é obedecer às ordenanças de Deus. E o que esse texto descreve, certamente é aquilo que foi ordenado, será aquilo que vai ser realizado. O que foi ordenado é o que vai ser praticado.
Por que os detalhes e por que a obediência exata à ordenança de Deus? Aqui nós encontramos, então, irmãos, um dos aspectos primordiais da doutrina bíblica. É que o Senhor Deus ordenou o modo como Ele quer ser adorado. E Ele vai ser adorado do modo como Ele ordenou. Segundo, quando nós não adoramos a Deus do modo como Ele ordenou, nós profanamos o seu santo nome. Nós trazemos condenação sobre nós mesmos, quando não fazemos aquilo que Ele ordenou. O segundo mandamento, que é então a base do princípio que a nossa confissão de fé e o catecismo vai chamar o princípio regulador do culto, certo? Tem como base exatamente o segundo mandamento. Repetindo as palavras de Thomas Boston, comentando o segundo mandamento, ele diz: o primeiro mandamento é rapidamente asseverado, afirmado, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas o segundo mandamento são 3 versículos em que ele expõe: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Ele passa então a descrever o modo como Deus deve ser adorado. E ele gasta muito mais tempo falando do modo como ele vai ser adorado do que a afirmação de quem vai ser adorado. Não que isso é de menor importância, diz Thomas Boston. Não é esse o ponto. É porque a própria criação diz que há Deus. A Escritura diz quem é Deus e quem é o Deus que deve ser adorado. Mas a criação e a revelação geral não vai dizer como eu devo adorar esse Deus. Perceba que exatamente esse é o problema ocorrido com aqueles que querem adorar a Deus sem a revelação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e veja exatamente o que Paulo descreve sobre esse ponto. Romanos 1. Ele diz assim, a partir do versículo 16, ele diz: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mas ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o conhecimento dado pela revelação geral diz que há Deus e que Ele é o Criador e soberano sobre toda a terra. Mas quando nós adoramos a Deus com base apenas no conhecimento da revelação geral, nós vamos adorar a Deus de acordo com a nossa própria imaginação. O Deus que é revelado na criação, o conhecimento que nós temos na criação, nós vamos sucumbir, nós vamos destruir, nós vamos suprimir esse conhecimento. E vamos fazer o quê? Vamos fazer com que a nossa razão, o nosso entendimento, a nossa compreensão prevaleça. E aí nós somos obscurecidos, nós nos tornamos loucos quando queremos conhecer e adorar a Deus de acordo com o nosso próprio raciocínio
e nosso próprio entendimento. Veja, todos aqueles que buscam adorar a Deus com a revelação geral, com o seu próprio entendimento, esses vão fazer de Deus um ídolo, exatamente como está posto no texto. O que está escrito aqui é: tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Acontece que o culto a Deus, quando é deixado ao entendimento humano, ele se transforma em prática de idolatria. O homem não foi deixado para adorar Deus com sua própria razão e entendimento. Deus determinou o modo como ele deve ser adorado. O que é que fizeram com Deus? Adoraram a criatura no lugar do Criador. Transformaram em imagens aquilo que era o Deus invisível. Por que não podemos fazer imagem de Deus? Porque Deus é espírito e deve ser adorado como a sua natureza é. Ele é espírito e nós não podemos representá-lo ou fazer imagem dele no culto. Mas não só a imagem dele no culto, a imagem de qualquer um ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus no culto. Isto é, aquele que recebe a adoração que é digna, que somente Deus é digno de receber. Aquele que é adequado para receber louvores, o homem não é adequado para receber louvores, então nós adequamos o homem para receber louvores. A afirmação lá em Êxodo 37, da perfeita obediência, fez ele conforme foi dito, fez ele aquilo que foi ordenado, cumpriu aquilo que foi dito, é um princípio que aponta exatamente para o princípio regulador. Deus é adorado da maneira como ele ordenou. Quando nós não adoramos da maneira como ele ordenou, nós fazemos um culto de acordo com o nosso próprio pensamento. Isso certamente tem desvios dos mais absurdos, né? Por exemplo, né, nós vimos que a razão pela qual a Igreja Católica defende o culto ou a veneração aos santos é porque eles fazem a diferença, a distinção, né, entre latria e dulia. E vocês que estudaram sábado retrasado conosco aqui, as Institutas de Calvino, vão lembrar muito bem desse argumento de João Calvino, que é latria e dulia. Então a Igreja Católica vai defender o seguinte: quando é para Deus, é latria, então Deus recebe a adoração. Se for para santos e para mortos, é dulia. Então, dulia, Deus é recebida essa adoração. Aí Calvino vai para Gálatas capítulo 4, verso 8. Não é? Você pode abrir a sua Bíblia rapidamente comigo. Gálatas 4, 8. Veja que Paulo diz e como Calvino interpreta o texto. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. E perceba que Calvino aqui está dizendo, ora, o verbo utilizado para servir a deuses é dulia. A raiz do verbo é dulia. Então Calvino diz, ora, é estranho que Paulo está condenando a dulia. Se para a Igreja Católica é possível, se for dulia, adorar outros e não ser pecado. E Paulo está dizendo, vocês serviam a deuses que por natureza não são. O que Calvino está combatendo é, vocês mesmo dizendo que não adoram a Deus, mas adoram a outro, vocês estão dando aquilo que é de Deus a outro. A dignidade do culto, a adoração única. Vocês estão dando a outro aquilo que é da natureza de Deus receber. Consequentemente, vocês não conheciam a Deus. Veja a palavra do apóstolo Paulo.
vocês não conheciam a Deus. Porém, não conhecendo a Deus. E aqui é exatamente o ponto. Veja, vocês não conhecem a Deus. Por não conhecer a Deus, e como é que eu conheço a Deus? É na sua palavra, é por meio da sua revelação. Eu não conheço a Deus com a minha própria imaginação, com o meu próprio entendimento, não. Eu conheço a Deus porque Ele se revela a mim, por sua palavra. Consequentemente, esse é o problema que vai seguir a história. Ora, lembre-se das palavras de Cristo à mulher samaritana, quando ela pergunta ao Senhor, qual o lugar que se deve adorar? E Jesus responde a ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. João capítulo 4. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, verso 1, 2 e 3, ele diz, os homens vão pegar vocês, os meus discípulos, vão levar para as praças, vão matar vocês, vão espancar vocês, e com isso vão estar dizendo que estão prestando culto a mim. Aí João explica, e tudo isso eles farão, porque não me conhecem. Porque eles não me conhecem. O que acontece quando nós não conhecemos a Deus? Nós prestamos um culto segundo aquilo que nós imaginamos. Então, nós vamos matar o inimigo, e aí vamos prestar culto a Deus. Nós vamos nos curvar diante de um santo, nós vamos prestar culto a Deus, porque é a nossa imaginação. E a imaginação, ela vai entrando dentro da igreja, e ela vai fazendo com que nós nos tornemos adoradores da imagem que nós criamos de Deus. O que acontece na igreja? Nós não nos prostramos diante de santos, nós não nos prostramos diante de ídolos, mas o Espírito é o mesmo. Nós queremos fazer um culto segundo a nossa imaginação. Porque o que Deus está querendo, irmãos, é salvar o pecador. É verdade. Então, o culto tem que ser voltado para o pecador. É a lógica. Nós criamos um raciocínio e estabelecemos uma lógica. Logo, o culto tem que ser pensado para o pecador. Então, nós temos que agradar o pecador. De repente, nós tiramos Deus do culto, da centralidade do culto, e colocamos o pecador. E aí nós transformamos o culto para agradar aquele que é o centro do culto, o pecador. O culto não é para agradar o pecador, o culto é para agradar a Deus. Ele determina como nós devemos adorar, e o culto tem que ser realizado da maneira como deve ser ordenado por Ele. Lembre-se, o que foi que Deus disse a Faraó por meio de Moisés? Deixa o meu povo ir, para que no deserto me adore. O Senhor liberta um povo para adorá-lo. O Senhor liberta um povo para fazer desse povo um povo que o adore, que o sirva, que o cultue de todo o coração, de acordo com a prescrição dele, com a ordenação dele. Por isso que toda a parte do culto, tudo aquilo que é ordenado no culto, tem que vir das Escrituras, ordenado pela Escritura. Não tem que ser citado na Escritura, perceba bem. Nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado num culto, mas tudo o que é para ser praticado no culto tem que estar na Bíblia. Porque argumenta-se, tem um momento do cai-cai no culto, porque um momento quando Daniel viu o anjo do Senhor caiu. Logo no culto tem que cair. Percebe? Está na Bíblia, mas não é para estar no culto, não é um princípio para estar no culto, isso não é ordenado por Deus, isso não é algo litúrgico. Mas a oração, a pregação da palavra, o cântico de adoração ao Senhor, hinos e salmos, o restaurar o cântico dos salmos no culto, ordenação divina, salmodiai ao Senhor, salmodiai ao Senhor. A igreja então canta hinos e salmos, resgatando os salmos também no culto. Isso é algo fundamental para a igreja. O Senhor nos ordena isso. Ouvir a pregação, cantar louvores ao Senhor, orar, ler as Escrituras, os sacramentos, isso são ordenanças divinas. As outras coisas não são ordenanças divinas. Estão na Bíblia, mas não são ordenadas.
Ah, porque Davi dançou, então nós temos que dançar no culto. Você imagina se tudo aquilo que aconteceu na Bíblia tem que estar no culto? Davi adulterou, tem que adulterar no culto? Desculpe a minha ironia, até baixa usando esse argumento, mas entende o que eu estou dizendo? É isso. Nós não podemos imaginar que porque está citado na Bíblia tem que ser praticado, mas é um princípio que regula isso e que Deus ordena categoricamente o uso disso no culto. E a igreja então faz. Nós não podemos imaginar que Deus deixou o culto dele à mercê da nossa imaginação, porque vai cair nisso, irmãos. Vai cair nisso. Idolatria e falsa adoração. E nós saímos assim, hoje eu saí bem da igreja. Eu acho que o culto tem que mudar uma coisa ou outra, porque acho que está faltando isso. A gente começa a racionalizar dessa maneira. Nós não começamos a racionalizar. Fazemos isso porque é ordenado por Deus. E lembre-se disso, irmãos. Nem toda ordenação, nem todo mandamento a gente vai obedecer logo. É só ver um filho como funciona. O filho está doido para jogar videogame até 2 da manhã. O pai diz assim, você vai hoje até 11 da noite, da sexta para o sábado. Você não pode passar desse horário. Isso é uma coisa muito agradável para o filho. Mas hoje é meu dia de folga. Por que não até 2 da manhã? Nem sempre a ordem, o mandamento é para ser obedecido. E eu tenho que submeter a minha vontade ao mandamento. É exatamente o que acontece. Eu tenho que submeter minha vontade à ordenança divina. Não o contrário, como acontece em Romanos. O que é que acontece em Romanos? Eles vão suprimir a vontade de Deus para que eles cultuem ao Senhor segundo a sua imaginação e o seu raciocínio, adorando a criatura no lugar do Criador. O culto bíblico, o culto cristão autêntico, ele tem um princípio, ele é bíblico. Ele é completamente bíblico. Mas o princípio é esse. Nem tudo que está na Bíblia significa que você vai ter que colocar na liturgia. Mas tudo que é litúrgico, tudo que é para ser colocado na liturgia, tem que vir do princípio de que foi ordenado por Deus. E, consequentemente, isso nos coloca em oposição a alguns irmãos, veja, irmãos nossos, que pensam diferente nesse particular. Por exemplo, igreja anglicana e um grupo desse ramo, eles entendem, os luteranos entendem, que o culto a Deus deve ser praticado aquilo que Deus não proíbe. Se não é proibido, é ordenado. Deus não proíbe, então é ordenado. Então você imagina a quantidade de coisas que podem ser praticadas no culto porque não são proibidas. Então os reformados dizem, não, os calvinistas dizem, não é assim que funciona. Não é aquilo que não é proibido, é aquilo que não é proibido, é ordenado, não. O que é ordenado é aquilo que foi prescrito na palavra. O que eu tenho que fazer é aquilo que foi claramente ordenado por Deus. Esse é o princípio. Não significa, obviamente, nós temos que ter a consciência, não é, que se eu usar o outro critério, consequentemente nós vamos poder dançar na igreja, porque não tem uma ordenança, não danceis. Nós podemos fazer um culto, onde nós podemos ter um teatro no lugar da pregação, porque não tem dizendo, não troque a pregação pelo teatro. Porque isso, então, o culto começa a ser transformado pelas coisas que não são proibidas. Porque o teatro não é pecado em si, mas trocar a pregação da palavra por ele, sim é pecado. Porque nós estamos falando ao povo, não do modo como Deus quer falar ao povo, por meio da exposição da sua palavra. Por meio da exposição da sua palavra. Consequentemente, irmãos, o que o Senhor ordena é aquilo que precisa ser praticado. Fora disso, nós estamos quebrando a lei do Senhor. Voltando para o texto de Êxodo, por favor, no capítulo 20, que nós lemos na leitura acerca da vontade de Deus. Veja a boa intenção desse processo. Êxodo capítulo 20, verso 25, diz assim:
Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Vai ver que coisa interessante, não é? Qual exatamente o problema de manejar uma ferramenta? A intenção de fazer melhor. Se você fizer o que eu não ordenei, não é a ferramenta que é impura, porque não é o que foi ordenado. Se você fizer aquilo que eu não ordenei, você vai profanar o culto ao Senhor. Você vai profanar o meu altar. Se você trouxer para o meio do culto um fogo estranho, ele não vai ser recebido. Se você manejar a ferramenta no altar que eu não ordenei, você vai profanar o altar ao Senhor. E nós temos as melhores intenções em cultuar a Deus. Mas nós devemos ter a consciência clara de que nós devemos fazer aquilo que foi ordenado por Ele. Fora disso, certamente, nós estaremos pecando contra o Senhor. Ele é biblicamente regulado. Esse é o princípio que a Escritura nos estabelece para nós de modo muito claro. Ele é biblicamente regulado. Por ser biblicamente regulado, significa dizer, nós fazemos aquilo que Deus ordena. E o que é exatamente que a Bíblia ordena? Não é? O que é exatamente que a Bíblia ordena? Então, tanto na Confissão de Fé, no capítulo 20, não é? Como também no breve catecismo, no catecismo maior, especialmente no segundo mandamento, quando trata do segundo mandamento, nós então somos ensinados, não é, como adorar a Deus. E aí os elementos do culto são estabelecidos. Quais são os elementos do culto? A pregação da palavra. Prega a palavra tempo e fora de tempo. Esse é o meio que Deus fala com o seu povo, por meio da pregação da palavra. A leitura das Escrituras, de preferência até continuada, como temos buscado fazer aqui na igreja, na nossa liturgia, para que a igreja aprenda a ler a Bíblia, e a pregação também expositiva, continuada. Qual o objetivo? De até, além de Deus falar a sua palavra em todo o tempo, isto é, o pastor não vai pregar a nova moda que está surgindo na sociedade, ele está amarrado, preso a uma constância bíblica de exposição, ele vai pregar aquilo que está na ordem da exposição. Segundo lugar, o pastor não vai pregar sermão carapuça, ele soube de um problema na igreja, então ele vai agora anunciar aquele sermão que vai falar do problema que ele soube de um irmão na igreja. Não, agora a igreja sabe que quando Deus está falando dessa forma e você está vivendo um pecado, você tem consciência, Deus está falando comigo. Deus está tratando comigo. Porque é a pregação da palavra de Deus. Não há nenhum momento a intenção de pregar um sermão carapuça, porque você está sequenciadamente tratando a Escritura, livro a livro, verso a verso. Que se Deus der vida e graça, poder chegar lá na velhice e dizer, eu preguei todo o conselho de Deus. Eu preguei todo o conselho de Deus. Toda a vontade de Deus foi pregada à igreja. De ponta a ponta. Do início ao fim. É uma ordenança divina. Prega a palavra. Os judeus pedem sinais. Os gregos, sabedoria. Nós pregamos a Cristo. E este crucificado. Uns querem teatro, outros querem banda no lugar da pregação. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Eu já fui
auxiliar numa determinada igreja aqui em Recife, e que criaram, naquela época, um culto às 5 horas da tarde, para poder dar conta da quantidade de membros na igreja. O culto às 5 horas da tarde, ele era estranhamente ordenado. Primeiro, o púlpito foi tirado do centro e colocado para o lado. E colocado no centro a banda e 6 microfones. O layout do púlpito falava a quem eles queriam agradar. A ordem era: não pregue mais do que 20 minutos. Porque a maioria é jovem que vai estar aqui. Eles não suportam mais do que 20 minutos de pregação. Qual a intenção? A melhor intenção: salvar pecadores. Só que para salvar pecadores, Jesus não escolheu esse caminho. Ele escolheu morrer pelos nossos pecados. Jesus, Deus só teve um único filho e fez dele o pregador da palavra. E fez dele pregador da palavra. A palavra que deve ser anunciada. O culto público a Deus tem como fundamento: prega a palavra. Porque a Escritura, a Bíblia, dá a palavra, nós vamos ter a administração correta dos sacramentos, nós vamos ter o batismo administrado coerentemente, a Santa Ceia sendo estabelecida de modo coerente, administrado de modo coerente, nós vamos ter a disciplina na igreja com base na verdade da doutrina da palavra. Mas o que Deus ordena: prega a palavra, leia as Escrituras, ore, busque ao Senhor. Então, no culto público, você não pode deixar de ter, você não pode pensar num culto sem oração. E o texto diz: salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor. Essa é uma ordem bíblica. E o culto precisa ter a música, a adoração a Deus por meio do louvor, cantando a Bíblia de modo como Deus ordenou. Que Deus ordenou: pregação, oração, leitura das Escrituras, sacramentos, votos quando requeridos, os votos quando requerido publicamente, todos esses princípios ordenados por Deus. E o cântico, como diz a Confissão de Fé, o cântico dos Salmos, que de maneira interessante, não é? John Payne, no livro dele sobre o esplendor da santidade, redescobrindo a beleza do culto reformado no século XXI, ele tem um livro que ele trata disso de maneira muito interessante. John Payne vai exatamente estabelecer o princípio de que o culto a Deus é fundamentalmente bíblico, porque tudo aquilo que se faz é ordenado por Deus nas Escrituras. E aí você vai entender por que a liturgia é ordenada dessa forma. Então, veja, didaticamente você tem uma liturgia na sua mão, e aí você tem chamada à adoração. E como é a chamada adoração? A primeira voz que se ouve no culto é Deus. Essa é uma expressão usada por John Payne. Ele diz: a primeira voz do culto é a voz de Deus. E que voz se escuta? Vinde, adoremos ao Senhor, cantemos louvores ao seu nome, salmodiai ao Senhor. E ele então convoca o seu povo para que o adore. Porque também o culto público a Deus, ele não é apenas bíblico, ele é também pactual. E por ser pactual, ele é dialogal, isto é, há um diálogo entre Deus e nós. As pessoas dizem: o culto de vocês não é participativo. É extremamente participativo.
Ora, não há apresentação dos visitantes no culto, as pessoas não se abraçam, ninguém olha um para o outro dizendo eu te amo. Não há esse tipo de relação no meio de vocês. Porque eles confundem esse tipo de relacionamento que tem lá fora, quando eu saio, abraço meu irmão. Pode perguntar ao seu Paulo se eu não dou um abraço nele todo domingo. Eu abraço os irmãos, nós falamos carinhosamente uns com os outros, mas no culto a Deus é pactual, é dialogal, porque a igreja responde corporativamente ao chamado de Deus. Por que nós não podemos fazer assim? Se você tiver vontade de ficar em pé fixo, se você tiver vontade de sentar, senta. Se você tiver vontade de levantar a mão, levanta. Se você quiser se jogar no chão, joga. Por que a gente não faz isso? Eu faço isso no meu quarto. Eu levanto a mão a Deus no meu quarto. Mas por que não na igreja? Se eu fizer corporativamente, eu faço. Se todos levantarem as mãos. Porque aqui é um corpo. Aqui não é um lutando contra o outro. Aqui é todos como um só corpo adorando a Deus. Os atos são corporativos. Se é amém, todos dizem amém. Então, é ouvida a convocação. Vinde, cantemos louvores ao Senhor. Nós respondemos ao Senhor. Como? Orando. Mas e quem ora é o pastor? A igreja ora, porque a oração ela é uníssona. Entenda, irmãos. Quando eu digo uníssona, ou até mesmo quando existe uma concordância na oração, não é? Não significa dizer que apenas um ora, mas eu oro e a igreja concorda. Não significa dizer que todos têm que orar ao mesmo tempo. Quando a Bíblia diz eles perseveraram unânimes em oração, não era que todo mundo orava ao mesmo tempo. Esse é um argumento que as igrejas pentecostais usam para que na hora da oração todo mundo ore ao mesmo tempo, porque eram todo mundo unânime. Unanimidade não significa dizer que todo mundo faz uma coisa ao mesmo tempo, mas que um faz e todos concordam. Nós somos unânimes em oração. Um ora e os outros concordam. Amém, Senhor. E nessa resposta, então, a igreja responde ao chamado de Deus em oração. E nesse momento dialogal, a igreja então canta ao Senhor um hino de adoração, um salmo, um hino. Por quê? Nós estamos respondendo ao chamado. O Senhor diz, vinde, cantem louvores ao meu nome. E nós então oramos a Ele e cantamos louvores ao seu nome. Depois nós ouvimos a sua voz dizendo, essa é minha vontade, a minha lei. E nós vamos dizer, Senhor, nós temos quebrado a tua lei. É a resposta à voz de Deus. Perdoa os nossos pecados. E depois ele vem e fala conosco, os teus pecados estão perdoados. E então nós voltamos a ele dizendo, graças te damos, Senhor, porque os nossos pecados estão perdoados. E então nós cantamos o hino a Deus. E lemos a sua palavra. E ouvimos a sua voz, dizendo a sua vontade a nós, continuadamente, momento após momento. Tentando ler com serenidade e tentando ler para que todos entendam e até se emocione com as verdades ali expostas. E quando ouvimos a leitura da palavra, nós então cantamos um hino ao Senhor, preparando-nos para ouvir a voz dele. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. E depois que ouvimos a pregação da palavra, nós respondemos com um cântico de resposta, cantando a Ele a beleza da verdade que nós ouvimos. O culto é dialogal, é pactual. Deus fala e o seu povo responde. É bíblico, é pactual e é trinitariano. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, que é chamado Evangelho de Deus, revelado em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O culto é trinitariano.
Nós não prestamos o culto a uma pessoa da divindade. Nós prestamos um culto a Deus. E quando falamos Deus, falamos da divindade que subsiste em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós adoramos a Trindade Augusta. O culto bíblico é trinitariano. Isso então impossibilita a prática de idolatria. Isso então impossibilita a prática de qualquer um que tente assumir o lugar ou a forma de Deus no culto. O culto é voltado a Ele que é Deus triuno. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos. Nós conhecemos a Deus. Isso então nos faz entender que o culto é para aqueles que conhecem, isto é, foram redimidos por Deus, não para aqueles que não foram redimidos. O culto é para a igreja, adorar o Senhor. Você imagina, nós fazemos um culto para o pecador adorar a Deus. Como ele adora a Deus se ele não tem o Espírito de Deus? Como ele adora a Deus se ele não conhece a Cristo? Aqui ele vai ouvir o Evangelho, é no poder da pregação do Evangelho, porque é por meio da pregação que vem a fé. A pregação do Evangelho de Cristo é que ele vai se converter ao Senhor. E aí nós temos a certeza de que Deus está sendo adorado no culto. Quando aquele homem, lá em Êxodo, no capítulo 36, obedece ao Senhor, a ordem dada por Deus, quando o texto diz, Bezalel fez a arca, ele fez o propiciatório, ele fez de madeira a mesa, ele fez o candelabro, Deus deu poder, capacidade a ele para fazer. Para fazer o quê? Aquilo que Deus havia ordenado. E como foi que ele foi capacitado? Pelo Espírito de Deus que veio sobre ele. Nós não poderemos oferecer um culto ao Senhor agradável se não formos movidos pelo Espírito de Deus. Sempre nós teremos esse conflito. E sempre nós teremos que revisitar as Escrituras. Para que vocês estejam convictos de uma coisa, irmãos. O culto que nós prestamos a Deus, a liturgia que é feita, ela visa exclusivamente revelar que o culto é bíblico, é pactual e é trinitário. Deus nos chama a adorar. Nós respondemos. Ouvimos a sua lei, confessamos o nosso pecado. Quem perdoa o nosso pecado? Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Pregamos a palavra. E quem leva a palavra ao coração? O Espírito de Deus. O culto é bíblico, o culto é pactual e o culto é trinitariano. E encerramos cantando a glória da Trindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós cantamos a glória da Trindade. E a igreja do Senhor, diante do verdadeiro Deus, adorando ao verdadeiro Deus na forma que Ele ordena e de coração, vai sendo transformada à imagem de Deus. E assim como Moisés, teremos o nosso rosto transformado, porque estamos na presença de Deus, ouvindo e adorando ao único digno de ser adorado. Você que não conhece o Senhor Jesus e está perguntando exatamente como eu posso adorar e como isso se enquadra, a primeira pergunta que você tem de fazer é como a mulher samaritana fez.
Ela não perguntou primeiro como e onde se deve adorar. Primeiro Jesus tratou com ela do seu pecado. Chama o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus disse, falaste a verdade. Porque já tiveste alguns, e o que você tem não é seu marido. O pecado foi tratado. O pecado foi revelado, o pecado foi mostrado, e o Senhor certamente a perdoou. E ela então diz, como se deve adorar? Onde se deve adorar? Primeira pergunta que você tem que fazer essa noite. Jesus Cristo perdoou o meu pecado. Eu tenho consciência que fui perdoado pelo Senhor. Eu tenho consciência que eu sou um pecador e sem que Ele perdoe o meu pecado, eu estou condenado ao inferno. Clame por misericórdia ao Senhor. E você vai ouvir exatamente o que Ele disse por meio de Moisés a Faraó. Liberta o meu povo, para que no deserto ele me adore. E exatamente o que ele vai fazer, ele vai quebrar as cadeias que prendem você, ele vai arrancar você da morte, e vai dizer, você foi liberto por mim, para que você me adore, me cultue da maneira como eu ordenei. Deixa o meu povo ir, para que lá no deserto eles me adorem. Então você saberá o que é cultuar a Deus, verdadeiramente liberto por Ele. Porque foi para isso que Ele te fez. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos à presença do Senhor em oração. E depois cantaremos a palavra de Deus. Deus Santo, aplica nessa manhã a palavra do Senhor que foi pregada aos nossos corações. Edifica a tua igreja, glorifica o teu nome por meio do culto que prestamos a ti. Ensina-nos a termos um apego, não simplesmente o aspecto estético do culto, mas aquilo que significa, nós estamos aqui como um povo comprado pelo teu sangue para bendizer o teu nome e te cultuar da maneira como o Senhor deseja ser adorado. Perdoa-nos quando não fazemos da maneira como o Senhor ordena. Ensina-nos a te adorar de coração, com sinceridade de alma, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Faz da tua igreja um povo que ama adorar verdadeiramente ao único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus.